Eu não sei se, eu vou dizer assim, se eu falo que na minha vida é um acaso, é algo providencial, certo? Porque, porque o que aconteceu na minha infância foi uma coisa extraordinária, no sentido de que, né, eu vi minha família, a minha mãe especialmente, queria morar num lugar onde tivesse um tio meu, que era meu padrinho, casado com a irmã da minha mãe, que era o contador da região. Ele tinha ali, então, a minha mãe queria morar na vila. E existia a tal da Vila do Uruguai, que hoje ainda vocês encontram o povo de lá, ainda tem lá. O meu pai, o nome dele era Antônio Bergamo, certo? Minha mãe era Maria Glória. Maria Glória... Eu não me lembro do sobrenome dela, porque ela trocou, né? Maria Glória, que ficou Maria Glória Bergamo. Mas o meu pai era de origem italiana, certo? Dos migrantes italianos que vieram para a Serra Gaúcha. E a minha mãe era descendente de açorianos. Não, eu nasci em Tangará. Tangará, hoje é Tangará, mas o nome outro, era Caçador, se não me engano. Rio Grande do Sul? Não, como é que era? Não, era Santa Catarina, bem no interior. Era justamente onde era o... Não, era a capital do Contestado, tá? Que foi, hoje é Tangará. Mas na época o nome dele era outro, e então eu acho que era Rio Bonito. Rio Bonito. Então era onde nascia o Rio do Peixe, os rios que vinham formavam o Rio do Peixe, que onde desceu a Estrada de Ferro. Sim, porque houve uma missão de frades franciscanos que se instalaram ali porque esse lugar era muito promissor, talvez no futuro, ia ter muito futuro, ia ficar uma grande cidade, né? E então eles fundaram uma igreja ali nessa vila promissora, né? E tinha uma capela do outro lado do rio. Então isso era uma igreja num lugar muito lindo da curva do Rio do Peixe, era assim uma coisa maravilhosa o lugar onde eles fizeram essa, né? E é nessa igreja de madeira hoje não existe mais, só existe mato. Eu tinha que passar em frente a essa igreja para entregar leite. Que minha mãe, praticamente, a gente conseguia dinheiro vendendo leite na vila. Só o nome da igreja não existe mais. Hã? A igreja não existe mais. Não, já saiu, a igreja era Santa Teresa. Santa Teresa? Terezinha? Teresa d'Ávila? Não, Santa Teresa mesmo, né? Santa Teresa, tá? E aí então tinham padres, frades franciscanos que cuidavam dessa paróquia. Hoje eles estão em Concórdia. E saíram de lá e já tinha outros também em Concórdia, mas que terminou ali, eles foram, então só tem Concórdia agora, os frades. Sim, eles mostraram interesse que eu fosse para o seminário. Não é? Porque eles me viam, porque eu passava sempre em frente ao convento levando e trazendo leite. Produzindo. Desde os 6 anos, né? Eu acho que pelo menos desde os 6 anos. Mas não era brincadeira, porque para eu levar o leite, eu tinha que carregar de leite, eu descia uma pirambeira, estrada de morro cheia de pedras, né? Descalço. Essa foi uma decisão fácil que sua mãe tomou? Não, tinha que ser, porque onde vai fazer dinheiro? Você tinha que estudar, né? Não, vender alguma coisa que seja vendável. Mas aí eu, como criança, então, eu passava ali e eles me viam, não é? E aos domingos também, a gente ia à igreja, né, todo mundo. Não, aí eu estava com 12 anos. 12 anos eu estava. Eu completei 13 anos, eu acho que no primeiro ano de seminário, certo? Acho que foi 13 anos. Eu fui completar 13 anos já no seminário, tá? E o seminário era em Luzerna, subindo o rio. Ali na frente era uma colônia alemã. Não, foi uma espécie de acidente na minha vida. Eu não tinha isso aí, tá certo? Quando eu fui tomar conhecimento mesmo, porque os padres mesmo não me levaram por uma questão de... né? Era uma possibilidade. Eles não tinham nenhuma garantia, não é? Mas logo de cara eu tive uma porção de coisas, assim, eles já me elegeram até... Eu era um dos poucos alfabetizados dos meninos lá do seminário, eu me considerava pelo leitor da turma, eu era quase soletrava.
Então, a minha vida de seminário foi uma divina providência, né? Porque eu estudei, o melhor colégio que eu podia ter na vida era esse. De graça, né? Que tinha que pagar, né? Tinha que pagar. Não paguei nada. Não paguei nada. Não, eu vou dizer assim, meu pai andou fazendo algumas contribuições que eles aceitavam. Eu tenho certeza disso, eu nunca fiquei contestando isso, né? Mas eu tive uma coisa, né? Eu sempre trabalhei muito no colégio. Eu gostava de trabalhar. Então, por exemplo, o seminário mesmo lá de Luzerna tinha um grande pomar. Eu adorava trabalhar naquele pomar, né? Quando podia, né? Então, Isso na agricultura, no pomar. No pomar lá, a agricultura que tinha lá, limpar o pomar, isso aqui eu adorava de fazer, colher frutas, tinha, né? Provavelmente esse pomar ainda deve existir lá, né? Não? Ah, sim, eu nunca mais fui lá, né, passei por ali, mas eu acho que não sei se ainda existe ainda, mas também tinha um hospital ao lado. Agora, a vantagem minha foi que neste seminário eu tinha toda a história da Grécia Antiga, clássicos, os clássicos sobre a Grécia, tudo traduzido para o português. Tá? Ninguém tinha naquela época, né? Não, aquela época não existia. Os frades fizeram para os seminaristas. Ah, isso é a tradução. Que eles queriam, né, formar. Então eu tomei toda a cultura clássica, estava traduzida, eu devorei tudo. Tá? Quem poderia ter feito isso? Eu tive 2 anos de preparação e comecei o ginásio em Rio Negro. E depois continuei em Agudos, já lá no interior de São Paulo. Esse ano que foi em 1953, que eu fiquei em Agudos, foi um ano de uma seca braba no Brasil inteiro, você falando. Faltou tanta comida que nós, no seminário, tivemos que almoçar milho quebrado. A escassez, vocês não sabem dizer o que é escassez, não é? Porque... Mesmo com produção. Esse ano que eu acho também foi um ano que eu estou deduzindo que houve a maior seca do Rio São Francisco também. Foi um ano de seca geral, eu acho, no Brasil. Eu não sei, eu estou hoje reunindo dados e ficando com essa coisa, não é? Então eu vivi isso tendo que me alimentar com milho. Mas ali era uma zona de araucária, não é? E eu era muito esperto, muito como menino. Então, na época da colheita das araucárias, que foi mês de maio, a gente ia fazer piqueniques nas araucárias. Então eu colhia sacos daquilo e cozinhava ainda lá no campo e aguardava em casa, no meu armário lá no colégio. Aí o pinhão nunca faltou para mim, porque não apodrece. Amido, né? É um amido, né? Então eu guardava ali, eu tinha tudo isso. Então eu não passei fome não, eu tinha tudo, né, para fazer ali. E fornecia para os colegas? Se pedissem, eu tinha. Não, dali desse seminário eu fui para o seminário de Agudos. Agudos é perto de Bauru, São Paulo. Aí eu terminei o ginásio, né, como se diz, e fiz o médio. É lá no interior de São Paulo. Eu acho engraçado porque a cada 2 anos a gente ia em casa. E eu era responsável, um piá, né, um menino que tinha a responsabilidade de levar o bando de alunos desde lá o interior de São Paulo até o destino dele lá em Santa Catarina. Eu era o responsável para levar a turma. É porque eu tinha vivência de trem, aquelas coisas, né? Porque eu tinha me criado ali, porque tinha o trem que ligava São Paulo, né? Eu conhecia bem essas coisas, né? Então eu liderava as turmas para ir de férias e voltar. Eu só fiz eu só fiz o primeiro de ginásio, eu fiz mais o restante do ginásio e mais o médio, em Agudos. Eu acho que eu fiquei 5 anos em Agudos. Saiu já em 58, certo. 59? 59. Sim, no final de 59 eu saí. Tá. Você foi para onde? Voltou para o Santa Catarina? Não, aí eu fui para o tal do noviciado, né, que era o começo, assim como o pessoal de Petrópolis. Ali é que eu fui para fazer essa experiência se realmente era aquilo que as pessoas querem, né? É uma aula de experiência para você decidir mesmo, né? Então é um período assim que você tem muito tempo para refletir. Era praticamente só reflexão, você não tinha estudo, não tinha nada, era muita reflexão. Ia muita Bíblia nessa época, né? Hã? Ia muita Bíblia? Ah, sim, isso era muito, né? Tinha muita reza 3 vezes.
Até assim, para educar, você tinha que levantar meia-noite para rezar. Você chegava a ajudar na vida também, você ajudava, né? Chegou a ajudar. Ah, sim, era coroinha, essas coisas, né? Acólito. Não muito fanático, mas também era. Porque tinha uns que queriam ser sempre, eu não fazia muita questão. Você fala, né, das hierarquias. É, exato. Então Ficava mais tá certo? Dizer, retaguarda, né? Ficava quando precisavam, né? Eu nunca me negava, né? Mas também não era muito oferecido, não, tá? Isso, naquela época dele latim, né? hã? Dele Tudo latim. É latim, né? Latim. Mas eu digo o seguinte, essa coisa de ter lido todos os clássicos gregos traduzidos para o português ainda com 14 anos de idade. Pois é. Uma curiosidade, como era essa rotina de leitura? Isso... Era a única coisa que eu podia fazer, porque as aulas, eu não precisava estudar. Bastava eu escutar a aula e depois fazer as provas, eu não precisava estudar para a prova. A memória era uma beleza naquela época, né? A memória vazia, eu pegava tudo, né, essa coisa. Então eu lia realmente as coisas que foram... Eu não sabia que era importante, mas eu gostava. O mundo grego, para mim, foi um grego clássico, né? Tem aquela tradução, e eu li... Era um amasso de apostilas. E eu fui lendo. Não, eu só fiquei só 6 meses lá. Foi o suficiente para eu reconhecer que... Eu não sei não, se eu não ia fazer escândalo se eu virasse padre, sabe? Eu acredito que não, mas... Eu acredito que não, mas porque eu era muito independente, não é? Aí eu ia dizer o seguinte, você tem que ter um pouco de vocação para ser subordinado. Você tem que ter uma hierarquia, sabe? A hierarquia, essa coisa toda, e eu não tenho hierarquia no sangue, não adianta. Não, eu era muito grato. Grato, exato. Mas O problema era a gratidão, esse foi o meu problema. problema exato, foi isso que eu senti. Para mim foi, vamos dizer, se nós estamos aqui nos aflitos, a minha primeira grande aflição na vida foi realmente desapontar. Desapontar, por assim dizer, a quem me deu tudo. Não, mas eu ainda posso, quer dizer, eu ainda estou trabalhando para compensar, né? Não as mesmas pessoas. Sim, eu sei. Certo, mas se nós terminarmos o nosso trabalho que nós estamos fazendo, nós vamos compensar. Só que para você contribuir, não é fácil. Não é fácil, né? Não é fácil. E vocês que convivem comigo, não culturalmente, para você contribuir nesse campo da gratidão verdadeira, não é fácil, não é? Então é preciso realmente produzir algo, né? De novo, né? Algo grandioso, de novo, tudo. E isso para mim é uma aflição, porque eu não fiz isso. Mas já naquela época você tinha essa ideia de retribuir, de fazer alguma coisa pela Sempre, naquela época já tinha. sempre eu tenho essa preocupação, né? De ser grato com tudo que eu recebi. Tá? Mas eu sempre tive o seguinte, eu formei, praticamente pessoal, não só pessoal, praticamente pessoal, eu formei um grande pomar no seminário. Tá? Que deve estar lá hoje, se um dia nós pudermos fazer uma viagem para ir lá em Agudos, vocês vão ver, é possível que exista lá um pomar. Não, eu podia ser despercebido, mas o que ficou lá, eu acho que não tinha como. O pessoal nem sabe que eu plantei. Aí sim, eu fiquei lá porque eu tinha que resolver o problema da militar. Eu tinha como é que é isso, ia ser incorporado ou não. Aí quando eu fui me apresentar, fazer o negócio todo, ele me perguntou se eu queria ou não queria. Eu espero que eu disse para o oficial que estava me entrevistando, eu não sei bem o que eu vou fazer, não é? Eu não sei bem o que eu vou fazer. Eu quero estudar, eu quero continuar a estudar isso, mas não sei o que. Aí ele resolveu me mandar para o pelotão de polícia do Exército em Brasília, tá? Quando eu fiz a inscrição. E era para incorporar já em janeiro, uma coisa assim, eu tinha que esperar. Que ano foi isso aí? E aonde foi? Você viu aonde, que ano foi? Não, aí o que aconteceu? Na hora que a gente se apresentou, apareceu a oportunidade de eu decidir para ir para o Rio de Janeiro, se eu quisesse. Aí eu, escapei de Brasília. Eu até hoje acho que se eu acertei ou não, tenho dúvida. Mas eu achei que era melhor ir para o Rio de Janeiro. Né? Realmente, né, o Rio de Janeiro
é uma cidade mais cultural, essa coisa toda, eu não vou para o Rio de Janeiro. E fui de navio, de Paranaguá para o Rio de Janeiro, quase morri no navio. Tá de nojo, né? Nunca tinha viajado de navio, né? Fiz aquele viagem. Então, quando chego lá, eu até brinco, né? Quando eu vi o Cristo Redentor, ele me salvou pela segunda vez. Aquela viagem de navio. Que horror. Hã? A última viagem? A última, a primeira e a última, eu achei que eu vou te contar. Agora com os aviões, eu não vou mais fazer isso. Tá, então, esse voo aí eu me incorporei na Polícia do Exército, que é tropa de elite, né? Tá? Então, essas coisas me inscreveram e eu fui para lá. E aí, Rio de Janeiro. Foi, eu acho que foi, eu saí de... Já tinha Brasília, né? Não sei agora, eu acho que foi, não sei se foi, porque eu acho que eu fui para Brasília em 72. Agora eu sei o ano de incorporação no Exército, eu quero me dizer... Provavelmente foi na década de 60, né? Foi na década de 60, eu acho que foi assim, eu acho que foi em 61, eu incorporei em 61 e saí em 62. Bem no começo de Brasília. Não, porque é o seguinte, faltou dinheiro no quartel e eles ofereceram oportunidade que quem quisesse dar baixa antes podia. E o senhor foi nessa? Ah, claro. Eu fiquei chateado ainda porque eu tinha emprestado dinheiro para um oficial, que ele pediu o dinheiro oficial, e quando eu cheguei que eu queria ir embora, ele não tinha mais e nem quis me pagar mais. Era muito dinheiro? Ah, não, mas eu com o meu soldo de soldado, eu fui fazendo as minhas economias, tudo, fui sozinho. Sabe como é que eu saí do Rio de Janeiro para ir para lá? Para Brasília? Eu peguei um caminhão na saída do Rio de Janeiro, que eu tinha um colega que morava lá. Era engraçado, porque esse meu amigo, os pais dele moravam perto do Rio de Janeiro, e ele tinha um tio que era o vigário da igreja de Ipanema, no Rio de Janeiro. Então nós íamos nos fundos da igreja de Ipanema tomar banho, de mar, na praia de Ipanema. E o que a gente fazia? Nos fundos, lá tinha uns quartinhos lá, a gente saía do quartel, como soldado, não pagava bonde nenhum, e a gente ia de bonde até Ipanema, e lá a gente ia passar os fins de semana no mar. Eu voltava para o quartel. A gente não gastava nada, não tinha a menor vida do mundo, certo? Aí, quando a vida de quartel não era futuro, né? Porque a gente estava precisado. Então, eu queria dar baixa uma rádio possível, porque eu não estava estudando, eu queria começar a estudar. Mas aí foi o seguinte, quando eu dei baixa, que eu cheguei em Santa Catarina, encontrei a família de novo, em situação precária. Eu tinha que voltar de novo, para ver se eu podia fazer alguma coisa, não é? E aí eu trabalhei do jeito que pude, né, para fazer isso. E dali para frente a minha vida mudou muito, né, porque na verdade eu precisei, aí eu fui para Curitiba. Me mudei para Curitiba, acho que foi... logo demais eu fui para Curitiba, eu tinha uns primos que moravam lá, tudo. O meu pai me arrumou um trocado, assim, e eu fui para Curitiba. Aí em Curitiba eu comecei a trabalhar no comércio, né? No comércio, as grandes empresas. E aí eu sabendo que eu queria entrar na faculdade, né? Eu queria fazer faculdade, mas não pude. E aí outra coisa, não me acertei com o clima de Curitiba, muito úmido, não sei o que, eu dava frieira, dessa coisa toda. Eu fiquei 1 ano em Curitiba e me mandei para Porto Alegre. Aí o clima de Porto Alegre foi ótimo para mim, aí me acertei bem, isso foi em 62. Né? Porque aí eu fiquei em Porto Alegre trabalhando, essa coisa, mas eu não sei, agora eu estou meio nadando, mas o fato é o seguinte, que em Porto Alegre eu trabalhei no comércio, acho que 1 ano, essa coisa, até poder fazer o vestibular. Aí eu fiz o vestibular na PUC, fiquei muito tempo trabalhando no comércio, essas coisas. Aí fiz o vestibular na PUC, né? E logo passei logo em primeiro lugar, naquela coisa toda, e então eu consegui, justamente por ter passado em primeiro lugar, eu consegui achar trabalho. Aí eu fiz testes para trabalhar na siderúrgica rio-grandense. A indústria internacional hoje. Naquela época era. E qual foi o curso
Aí eu comecei o curso de economia na PUC. Começou na PUC. Eu fiz o vestibular, passei em primeiro lugar e ao mesmo tempo fui fazer estagiário na siderúrgica do Rio Grande. Aprendi estatística como ninguém, na prática, estatística da produção. Então fazia os boletins de estatística de produção no dia, com preço e tudo, para o presidente da empresa. Ele, todo dia de manhã ele sabia exatamente quanto que havia custado a tonelada de aço no dia seguinte. Quem fazia esse boletim era eu. Juntava todos os dados e fazia. Aí ia viver a estatística na vida, na produção. Não era aula. Hã? Era público na época, a PUC? Como é que funcionava? Não, PUC sempre privado, eu pagava. E era muito caro? Assim, praticamente é mais de 50% do salário, né? 50% do salário. Mas paguei. E sempre consegui. Porque sempre eu botava um dinheirinho de lado. Trabalhando no comércio, né? Eu trabalhei no comércio, eu fiquei um tempo ali em Porto Alegre, um tempo, né? Mas aí depois que eu passei na faculdade, pô, eu achei espaço. Aliás, eu trabalhei assim que eu entrei na faculdade, eu arrumei trabalho na empresa de saneamento básico do Rio Grande do Sul. Virei professor dos gerentes da empresa, porque eu dava aula para eles no domingo. Você, quando o senhor saiu? Sim, eu saí de onde? Da faculdade? Não, antes da faculdade, na faculdade, durante a faculdade. A siderúrgica foi logo no início. Logo que eu cheguei, assim que eu pude, eu fiz vestibular. O da siderúrgica você trabalhou só no início, depois... Só no início um pouquinho, até para fazer vestibular. Tá? Aí eu fiz os estudos, daí eu comecei a trabalhar, não foi nessa siderúrgica, eu comecei a trabalhar quando eu entrei na PUC, os colegas da PUC me levaram para trabalhar na empresa de saneamento do Estado. Tá? Eu já tinha feito estágio, tudo, mas eu entrei na PUC, né? E quando eu estava na PUC, eu virei professor dos meus colegas de faculdade. Nós ficávamos estudando juntos nos domingos, certo? E então, aí eles me ajudaram, aí me colocaram na empresa de saneamento, me levaram para lá. E aí lá na empresa de saneamento, eu tenho o trabalho seguinte, eu trabalhei, eu atualizei, eu entendia bem de matemática, inflação, essa coisa toda. Eles me pegaram todas as estatísticas financeiras da empresa, que tinha lá não sei quantos anos, né, com toda a inflação, eu atualizei o ativo todo para o presente. E outra coisa, eu não fiz um modelo, não tinha computador, não tinha nada, olha, mas era uma máquina. Quando eu começava assim, eu pegava o dado de um ano tal e atualizava para o ano tal. Botei tudo no presente, todo o ativo da empresa. E o senhor ficou muito tempo lá em Porto Alegre? Fiquei 4 anos, né? Aí quando eu estava terminando, eu não vi que não tinha mais lugar ali. Eu mesmo, porque saindo os meus colegas da empresa, né? Eles pegavam cargo, tudo, e eu não tinha chance de pegar cargo na empresa, porque era muito político. Um teste para o pessoal, para serviço da Fundação Getúlio Vargas, né? Para quem, né? Eu sei que nos testes dele lá, eu era para ir para São Paulo, Rio de Janeiro, esses cursos de especialização superior, eu agora não estou lembrando. Tinha Rio de Janeiro, São Paulo, não sei o quê. Mas tinha também em Fortaleza, né? O CAEM de Fortaleza, que era Centro de Aperfeiçoamento de Economistas do Nordeste, CAEM, em Fortaleza. Não, acho que eu não sei o que deu, eu não sei. Mas acontece que para mim foi muito bom, porque nesse concurso eu não pude ir para o Rio de Janeiro nem para São Paulo, né? Que eram os locais, né? De primadona, né? Mas eu consegui, então, o CAEM, sobrou vagas no CAEM, ninguém queria, aí eles me chamaram. Então foi uma repescagem, assim, que eu levei para Fortaleza. Aí foi o seguinte, eu arrumei as trouxas, peguei um avrozinho daqueles, né? De ponto em ponto, né? Porto Alegre e Curitiba, Rio de Janeiro, Vitória, Ilhéus, Salvador, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, ainda teve lá daquele negócio do solo lá, de produção de sal, como é que é?
Mossoró, de Mossoró, Fortaleza. Eu só sei dizer que eu posei no Rio de Janeiro para chegar no dia seguinte de noite em Fortaleza. Dentro daqueles avião Avro, entendeu? Aí eu vi todas as capitais do Nordeste de cima, como é que era, aqueles telhados de meio de árvores. Uma coisa muito bonita ver as capitais do Nordeste todas, né? Dá licença, deixa eu corrigir de novo, desculpa, porque ele fica virando. Eu quero botar ele virado pra cá pra pegar melhor o óleo. Aí porque eu tô me mexendo? Não, é porque é por causa do tipo de camisa mesmo, não tem problema não, isso faz parte. Ah, é? Tanto que ele Nossa, se eu soubesse. tá segurando. Sempre todas as coisas que eu fazia, elas tinham consequências. Isso mesmo. E consequências duradouras, sempre duradouras. Se você vai lá, você encontra as taipas que eu fiz quando eu era ainda 18 anos, sei lá. Eu convenho o seguinte, quando eu fiz concurso para a Universidade Federal de Pernambuco, eu passei em primeiro lugar para ser professor de matemática financeira. Aí eu passei a levar a vida a sério. Tá? Concursado. Tá? Aí é que eu comecei a namorar a Márcia. A Márcia é pernambucana? Sim. Eu sempre achei que a Não, ela é carioca. Mas a família estava, né? Ela nasceu no Rio de Janeiro, estava lá. Então ela era aluna do direito lá na Universidade Federal de Pernambuco. Ela foi aluna do senhor? Não, eu só fiz uma outra conferência lá, né? E como é que o senhor conheceu a Márcia? Pelos corredores lá da instituição. Eu não sei se eu dei, eu acho que eu dei aula de economia para eles. Agora você No conta mestrado. a história De quê? que estava passeando na praia, tinha visto... Ah, sim. Não, mas isso eu nem sabia, né? Casualidades, assim, né? Eu tava com um amigo de São Paulo, paulista, que mora em Brasília, né? Aí os desatinos da vida. Esse colega meu, quando nós terminamos o mestrado em Recife, eu tinha o livro conduta para ir lá para Harvard. Tinha vaga para mim lá. E Harvard, nos Estados Unidos. Eu tinha uma coisa bela, já tinha passado nos testes, tudo. Não é? E tinha o segundo lugar, o terceiro, não teve chance. Se eu desistisse, ele ia. Mas nessa época você namorava com a Márcia já? Não, eu não tinha interesse em ir para os Estados Unidos. Eu já sei que o meu mestrado já estava muito... O que eu ia fazer nos Estados Unidos? Fazer outro mestrado? Né? A vantagem de aprender inglês. Mas eu digo, sabe o que eu vou fazer com inglês? Não como inglês? Né? Não vou, certo, isso aí a gente pode se defender. Então, eu fiz o concurso, passei. Aí é o seguinte, eu passei em primeiro lugar. Aí tinha uns filiados lá dos políticos locais que tinha outro que tinha passado em segundo lugar. Aí para eu deixar de ser professor lá na Federal de Pernambuco, não é? Foi nessa época que eu conheci Márcia, quer dizer que eu conhecia a Márcia, mas que eu comecei realmente a namorar a Márcia. Né? Foi mais ou menos nessa época, que eu já tinha perspectiva de vida, já estava concursado, já... Bom, nosso encontro foi bem interessante. Eu passei na Faculdade de Direito, na Universidade Federal de Pernambuco, e naquele ano, em 1971, a Universidade Federal passou a ter o curso de Direito no centro universitário, na verdade, no campus universitário, que sempre na Universidade Federal de Pernambuco, Direito era no centro da cidade. E naquele ano, em 1971, passou a ser no campus universitário. E o Pedro veio de Fortaleza, do Ceará, para Recife naquele ano, porque ele estava fazendo o mestrado e eu o primeiro ano de Direito. Então, um determinado dia, ele foi fazer uma prova numa turma que era de Economia e ele errou a sala. Quando ele errou a sala, ele entrou na turma de Direito e tomou conta da turma de Direito e eu estava lá. E nesse dia foi bem interessante, porque ele tinha um sotaque forte e a turma achou ele diferente. E ao final da aula, nós conversamos e a partir dali a gente começou a passar no campus e eu encontrava, ele encontrava. Depois, por coincidência, a gente se encontrou também na praia.
E a partir desse momento a gente começou a ter trocas de conversas, né? E o Pedro começou a frequentar a minha casa. E em determinado momento ele me deu aula de introdução à economia, né? Porque eu era péssima em introdução à economia. Na verdade, a minha área era de direito, então eu não entendia nada dessa área. E conseguimos passar e ao final do ano nós já estávamos noivos, né? Noivamos em abril. E casamos em 72, dezembro de 72. Lembra o dia? Dia 22 de dezembro. Já no Natal. Casamos em Recife. Casamos em Recife. E aí viemos, passando o ano novo, viemos para Brasília nesse ano de 72. Não, eu tinha vaga para trabalhar lá, como professor, eu estava contando. Então, para eu não ficar lá, e essa outra pessoa, que era filha de gente importante de lá, essa vaga ficaria para ele se eu saísse. Então, me convidaram para ir trabalhar em Brasília, para deixar a vaga. Então, eu fui com ocupação certa em Brasília. Mas eu fui com pessoa do Nordeste. Eu sei que era o órgão de planejamento do estado de Pernambuco. Eu estagiava lá. Eu fiz um estágio de mestrado, assim, estava trabalhando lá com eles, né? E aí, eu fiquei lá para desenvolver a tese, não é? A tese de mestrado, dissertação de mestrado. E aí, essa instituição é que me permitia acessar as empresas. Eu tinha que fazer as estatísticas, tinha que colher dados sobre o mercado de capitais lá em Recife, em Pernambuco, que foi a minha dissertação de mestrado. Mas aí eu tinha que ir às empresas, caminhava o dia todo, no sol. Então nós começamos a nossa vida em Brasília sem ninguém. Então éramos nós dois, o Pedro de Santa Catarina veio parar em Brasília e eu do Rio de Janeiro, passando por Recife, Pernambuco, fomos morar em Brasília. Depois de mais ou menos 3 anos de casados, nós tivemos nossa primeira filha, Ana Paula, e a nossa segunda filha nasceu em 1978, no dia do meu aniversário, é claro que foi programado, né? Dia 20 de janeiro de 78, a Marília. Não, eu já estava em Brasília quando houve o casamento, eu voltei lá para casar e voltar, né? Até a família da Márcia achou que eu não voltava mais, mas a Márcia tinha confiança. Mas o senhor é um obséquio, Para a Márcia não tem problema não. Então eu fui trabalhar lá, né? Porque eu tinha que pegar logo o cargo que me destinaram. E aí eu tinha isso, mas era CLT. Era CLT? E eu fazia questão de ser CLT. Eu não queria ser funcionário do Estado. Mesmo com a questão Não, eu não queria ser funcionário do Estado. Sim, quando eu terminei o mestrado, eu estava com 4 oportunidades, não é? Eu tinha sido convidado para fundar aquela universidade que está entre Ilhéus e Itabuna, né? Que existe lá. O UESC, deve ser, eu não sei. Era para ir ser fundador lá. Eu tinha que voltar para a PUC do Rio Grande do Sul, né? Que é tudo lá para voltar para lá. Eu tinha bolsa para ir para os Estados Unidos, né? E tinha essa oportunidade para ir para o IPEA. Não, e tinha, na verdade, tinha a possibilidade de ser professor efetivo, tinha 4, né? Mas aí apareceu essa aí, que foi para Brasília, que foi a última, né? Que não está entre as 4, mas é essa última que apareceu e que eu fui. Econometria, porque eu aprendi econometria no mestrado em inglês, sozinho. Em inglês, né? Eu tive que estudar inglês. Econometria eu aprendi em inglês e sozinho, eu sou autodidata. E foi o que eu mais fiz no IPEA foi aplicação de econometria. Já estava, minhas noites eram dando aulas, não é? Dei aula no Centro Universitário de Brasília, aquele CEUB depois, e também na PUC de Brasília. Então eu dava aulas à noite, os meus